Irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo pela misericórdia de Deus para falar sobre um assunto assim muito importante e assim muito atual e que a cada dia torna-se mais nítido aos nossos olhos. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre os sinais da volta de Jesus. Vou começar lendo no livro de Mateus, capítulo 24, do 1 até o versículo 13, que relata sobre alguns sinais, da volta de Jesus. Que mediante o que está acontecendo no mundo, o cenário mundial, nós podemos perceber que está próximo dessa promessa se concretizar. A promessa que ele fez de que um dia viria buscar, que ele retornaria para buscar a sua igreja. Então diz no capítulo 24 de Mateus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-se-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então aqui, irmãos, na palavra de Deus, vem dizendo na Bíblia Sagrada, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, vem relatando alguns dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. Vem falando sobre rumores de guerras, de nação contra nação. Nós vemos aí como está o mundo vivendo hoje em conflitos. Atualmente mesmo, a Coreia do Norte, juntamente com os Estados Unidos, duas grandes potências que estão aí, fabricando mísseis intercontinentais e mísseis com poder nuclear, com capacidade de destruir grande parte da população mundial, se lançado. Então, meus irmãos, fora os outros lugares que também não é tão assim noticiado pela mídia, que vivem em conflito constante, fome, pestes acontecendo, a cada dia surge uma doença que ainda a medicina não conseguiu criar um método de cura. A Venezuela também nós vemos como está enfrentando o caos, a fome, não só a Venezuela, mas também outros lugares que também não é muito noticiado, mas nós sabemos que muitas pessoas ainda passam fome por esse mundo aí afora. Sinais da natureza, podemos contemplar também recentemente o que aconteceu nos Estados Unidos, o furacão que ocorreu lá, vários furacões que ocorreu, como deixou destruído prédios, mansões, casas lindas, casas muito bonitas, mas com a força da natureza o homem não pode. Somente Deus tem o poder de controlar, tem todo o poder, todo o controle sobre a natureza. E ali nós vimos total destruição que ocorreu. Vemos também terremoto no México. Vemos também terremotos já ocorrer em outros lugares que nunca ocorreram. Apesar de ser com uma baixa magnitude, mas está sim começando a ocorrer. Aí vocês podem dizer assim: ah, mas sempre ocorreu esses fenômenos. Mas a questão é que é a frequência, é o aumento da frequência, o aumento da intensidade
que vem acontecendo esses fenômenos, e na palavra de Deus também ele diz que no final dos tempos haveria sinais no sol, no céu e na terra. Nós vemos também já acontecer as luzes de sangue, nós vemos também as catástrofes na terra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vem se diante de nós. A palavra de Deus ainda vem dizendo também que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. É o que também nós estamos vendo, até mesmo infelizmente dentro de algumas denominações, porque é lícito que isso aconteça. As pessoas se traindo, as pessoas sendo traídas, o amor para com o próximo quase que já não existe, com exceção de alguns. Mas, meus irmãos, a cada dia nós vemos a palavra do Senhor. Recentemente, um dos sinais também que ocorreu é o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Então, essa decisão que o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que também tem um nome profético, então essa decisão dele pode gerar um conflito no Oriente Médio. Na verdade, vai gerar, porque é para cumprimento das Escrituras. E daí desse conflito, desse caos no Oriente Médio, incluindo o caos que o restante do mundo já está, e que a tendência é piorar, porque não é querendo impor uma visão pessimista, mas que é a realidade. O mundo tende a cada dia a piorar a situação. É a grande realidade. Então, causará um caos que, para poder, a necessidade, a falsa necessidade, que na verdade será um caos provocado para o surgimento do anticristo. Então, a cada dia vemos que as peças começam a se juntar para a grande destruição. Mas é cumprimento sim das Escrituras. Então, quem é o anticristo? O anticristo é um homem que se levantará para trazer uma falsa paz à terra em meio a um grande caos. Ele virá como um suposto solucionador de alguns problemas. Então, mediante a isso aí, muitas pessoas passaram a tê-lo como um Deus, porque esse é o grande objetivo dele. Antes já chama, ou seja, tudo aquilo, anticristo, tudo aquilo que se opõe a Cristo, tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus. Então, na verdade, o mundo já está sendo preparado para esse governo. Vocês estão vendo o que está ocorrendo com a ideologia de gênero, contra a natureza de Deus, contra os valores familiares, tudo aquilo que Deus deixou. Hoje a humanidade tenta criar o contrário, porque é tudo aquilo que se opõe a Deus. Ou seja, o cenário mundial está sendo preparado para esse reinado. E ao mesmo tempo criando aquele caos que necessitará de uma solução. E aí vem aquela falsa solução, que por um período de tempo trará uma falsa paz, mas que depois irá sim governar o mundo com as diretrizes, com os mandamentos, com as regras dele, que aí será muito terrível, muito terrível. Então, meus irmãos, não estou aqui querendo apavorar os irmãos de maneira nenhuma, nem colocar terror, mas o assunto sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, é uma realidade, e realidade nós precisamos encarar, não fugirmos. Nós não precisamos temer, não. Deus mandou resistirmos, estarmos preparados a cada dia buscando a Ele, nos fortalecendo. Porque Ele diz na palavra dele que a nossa luta nesse mundo não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. As hostes espirituais que não podemos contemplar aos nossos olhos carnais, é espiritual. Porque nós sabemos também que o mundo espiritual existe e nós só temos uma maneira de vencê-lo, buscando ter uma vida espiritual com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Temos que estar buscando para poder vencer, para poder também a nossa família vencermos junto com Cristo, porque Ele sim é o Todo-Poderoso. Então resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo assim, a necessidade, mediante ao cenário mundial, eu vejo a necessidade, eu sinto realmente a necessidade de falar sobre esse assunto. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe pela misericórdia dele. O pouco que eu sei assim eu tento passar, e que Deus abençoe nossas vidas, que possamos estar cada vez mais firmados na rocha. Pretendo também, em nome de Jesus, fazer outros vídeos relacionados a esse assunto,
e que possamos ficar firmes com Cristo, porque ele diz aqui também ainda em Mateus, no capítulo 24, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Deus ele traz essa esperança para nós, que quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando ele fala que desse fim, que o evangelho será pregado a todas as gentes e então virá o fim, é o fim de todas as coisas. É o fim de todas as coisas quando ele trouxer o juízo final dele sobre a terra. Os perdidos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, vamos perseverar e vamos lutar para irmos com Cristo no primeiro toque da trombeta, no primeiro arrebatamento. Porque quem ficar aqui, meu irmão, quem ficar aqui no governo do anticristo sofrerá. Sofrerá e não será pouco, sofrerá muito, muito mesmo. Será terrível, meus irmãos, o caos. A Bíblia diz que é uma tribulação que nunca houve. Aí muitos podem pensar, mas eu vou ficar, não vou me esforçar tanto e na segunda eu vou, mas não será assim, porque hoje nós estamos vivendo num tempo da graça, na era da graça. Mas um tempo, meus irmãos, que quando Jesus ele arrebatar a sua noiva, a palavra de dizer, o Espírito Santo será tirado da terra. Ele é o mediador entre nós e Jesus Cristo. Ele leva as nossas orações. Ele é o nosso consolador. E aí, meus irmãos, quando acontecer isso, vai ficar muito difícil. Então, se hoje nós estamos passando por dificuldades, por lutas, imagine vocês quando esse consolador for retirado da terra. Então, a salvação será a preço de sangue. Será? Aí, alguns podem dizer, não, mas eu aguento, eu não nego, eu aguento. Mas será mesmo, meus irmãos? Eu não estou aqui julgando, nem querendo menosprezar. Mas será que a mãe vai aguentar ver o seu filho com a navalha no pescoço, ter dedo por dedo torado, ter uma orelha decepada, ter um braço arrancado? Porque será torturante. Então, essa é uma realidade que nós temos que falar, né, que estudar sobre essa realidade e principalmente não para nos apavorarmos, mas para estarmos assim atentos, para estar alertando os outros e também estarmos a cada dia nos preparando. Então, nos fortaleça cada vez mais na presença dele e vamos ficar firme na rocha com Cristo, que é Cristo. E Deus abençoe a todos e até o próximo.